Do Brasil, a Mata Atlântica. O trabalho envolve grandes pecuaristas, pequenos sitiantes e está criando uma nova economia na região do Pontal do Paranapanema, em São Paulo. Quem conta essa história é o Vico Iazzi. A região que ficou conhecida como Pontal do Paranapanema leva esse nome por ser uma ponta que fica no extremo oeste de São Paulo. De um lado, o rio Paraná e de outro, o Paranapanema. A paisagem da região tem grandes fazendas de gado, cultivo de cana-de-açúcar e muitos assentamentos de reforma agrária que abrigam famílias de pequenos produtores. Conta toda a história. Segundo o geógrafo João Maria de Souza, que estuda a história da região, esse território rural teve ocupação recente e foi muito marcado pelo desmatamento descontrolado. Essa região aqui, no final do século XIX, era toda coberta por Mata Atlântica do interior, né? Aqui era habitado por povos indígenas da tribo Kaiowá. Essa foi a região do estado de São Paulo, né? A última a ser ocupada economicamente. Tem um momento que essa paisagem muda rapidamente? Isso foi no começo do século XX, né? Quando o governo implantou uma ferrovia, né, a estrada de ferro Sorocabana, que estava parada em Botucatu, e ela se estendeu até as barrancas do rio Paraná, na atual Presidente Epitácio. E com a chegada da ferrovia também chegaram também os grileiros, também os grandes fazendeiros latifundiários, começou então a desmatar a região para colocar gado. O café foi implantado aqui, extração da madeira, serrarias. Então o que está acontecendo com algumas regiões da Amazônia aconteceu aqui há 100 anos atrás. Entre as décadas de 1970 e 1980, o ritmo do desmatamento atingiu o seu auge e milhares de hectares de mata foram derrubados para a formação de pasto. Hoje, apenas 16% do Pontal é coberto por florestas. E esse percentual só não é mais baixo porque a região abriga algumas reservas públicas importantes, como o Parque Estadual Morro do Diabo, de 34 mil hectares. Uma dessas áreas é aqui no Pontal. A bióloga Gabriela Rezende explica que a vegetação original do Pontal, a Mata Atlântica de interior, é um pouco diferente da Mata Atlântica do litoral do Brasil. Ela é uma mata um pouco mais seca, ela é bem marcada pelas estações do ano, pelo inverno frio e seco, pelo verão quente e úmido, e ela tem essa perda parcial das folhas durante a estação seca. Mesmo assim, ela é capaz de manter uma biodiversidade riquíssima, principalmente porque ela está próximo da área do cerrado e ela consegue trazer um pouco dessa biodiversidade nessas áreas de transição. O desmatamento intenso no Pontal também provocou outro problema comum pelo país afora. O pouco que sobrou de Mata Atlântica ficou dividido em fragmentos, ou seja, ilhas de floresta espalhadas pelas fazendas. A fragmentação, ela acaba isolando populações das espécies. Principalmente as espécies que têm uma dependência muito grande das florestas, não só para viver, mas para se locomover, elas não conseguem transitar entre uma área de floresta e outra, passando por essas extensas áreas de cana-de-açúcar, de pastagem. E quando elas ficam restritas, a população tende a ter um tamanho mais reduzido e também a variabilidade genética vai caindo. E isso no longo prazo pode levar a extinções locais. No fim das contas, acabar levando à extinção de uma espécie inteira. Um dos animais mais atingidos pelo desmatamento aqui no Pontal foi o mico-leão preto, uma espécie rara, típica da Mata Atlântica de interior e que quase desapareceu. Agora nós vamos tentar localizar um dos poucos grupos desses micos que ainda vivem nos fragmentos de floresta aqui da região. A caminhada na mata exige cuidado. Nosso objetivo é chegar antes do sol nascer num local onde está um grupo de micos. Tarefa para mateiros experientes e para a bióloga Gabriela Rezende, que já fez um mestrado e está fazendo um doutorado sobre o mico-leão preto. 7h da manhã. Depois de 40 minutos de caminhada, nós chegamos ao pé de uma árvore majestosa, um ipê. Segundo os pesquisadores, os micos devem estar dormindo num oco que fica lá no alto. Um pouco de espera e de repente aparecem os animais. Um deles levando um filhote nas costas. Eles vivem em grupos familiares, que têm
o pai, a mãe e os filhotes. Normalmente é 1 ou 2 filhotes que nascem a cada ano. E aí, à medida que eles atingem a maturidade, eles saem desse grupo para começar a se reproduzir. A primeira coisa que chama atenção no visual dos animais é a vasta cabeleira preta. Daí o nome da espécie. Esse animal se alimenta do quê? O mico-leão preto é uma espécie que se alimenta principalmente de frutos. Às vezes ele come ovos de aves, ele também se alimenta da resina das árvores. A bióloga explica que durante décadas o mico-leão preto foi considerado como uma espécie extinta e que só em 1970 cientistas localizaram animais que ainda viviam nessa região. De lá para cá começou um esforço para preservar a espécie. A gente tem uma estimativa de cerca de 1.500 indivíduos de mico-leão preto na população toda e 80% dessa população vive aqui no Pontal do Paranapanema. E ele é considerado uma espécie em perigo de extinção. Gabriela faz parte de uma organização não governamental que atua em várias regiões do país, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, ou IP. Aqui no Pontal, a entidade se empenha para preservar espécies ameaçadas como o mico-leão preto, trabalha com educação ambiental e também coordena um projeto ambicioso que envolve agricultores e pecuaristas. É o que explica o biólogo Haroldo Borges, um dos líderes do projeto. A ideia é conciliar a recuperação florestal, a restauração florestal, com sistemas que também gerem renda para as comunidades que participam, que estão trabalhando, ajudando a recuperar esse grande passivo florestal que existe aqui na região. Daqui a pouco a gente mostra os agricultores que fazem parte desse trabalho. O cultivo de agroflorestas, o plantio de corredores ecológicos e os bichos da Mata Atlântica que estão ganhando mais espaço para sobreviver. Já já. Globo Natureza. Oferecimento Natura.